Minha esposa me traía desde o início do nosso casamento e ainda tentou me forçar a aceitar a traição, mas ela não imaginava que eu ia me vingar. Sempre me considerei um homem de princípios. Fiel, trabalhador, presente. Desde o momento em que disse sim no altar, prometi a mim mesmo que faria de tudo para construir um lar estável, baseado no respeito e no amor. Por isso, durante muitos anos, me recusei a enxergar os sinais que estavam bem diante dos meus olhos. No início, ela era carinhosa, atenciosa, fazia questão de me esperar em casa com um sorriso no rosto. Tínhamos nossos momentos, nossos rituais bobos, nossas rotinas de casal apaixonado. Eu acreditava de verdade que havíamos sido feitos um para o outro. Mas, com o tempo, essas pequenas demonstrações foram sumindo. Primeiro vieram as desculpas para não sair mais comigo. Depois, os olhares frios, as respostas monossilábicas, a ausência de qualquer interesse. No fundo, algo me dizia que havia algo errado, mas eu lutava contra essa intuição, como se encarar a realidade fosse mais doloroso do que viver na ignorância. Comecei a notar que ela chegava cada vez mais tarde do trabalho, alegando reuniões intermináveis, eventos de última hora, até plantões, sendo que ela nunca havia tido esse tipo de rotina. Às sextas-feiras, sempre tinha um happy hour com os colegas. Perguntava se eu queria ir junto e ela desviava, é só entre o pessoal da empresa, você não vai se sentir à vontade. Engolia seco, sorria e dizia que tudo bem. A verdade é que eu confiava nela. Ou melhor, queria confiar. Foi em um sábado à noite que a primeira fagulha da desconfiança se acendeu de verdade. Um amigo, desses que a gente conhece desde a adolescência, me chamou no canto durante um churrasco. A voz dele estava hesitante, como quem sabia que prestes a dizer algo grave. Cara, eu vi a sua esposa outro dia num restaurante, mas não era contigo. Era com um cara, estavam de mãos dadas. Na hora, senti um gelo percorrer minha espinha. Ri nervosamente e disse que devia ser engano. Ele respeitou meu silêncio, mas o alerta já havia sido dado. Nos dias seguintes, passei a observar mais. As mensagens constantes no celular, que ela sempre fazia questão de apagar. O novo código de desbloqueio que ela colocou no aparelho, depois de anos usando o mesmo. As idas ao banheiro com o telefone na mão. Tudo parecia indicar que havia algo escondido ali. E mesmo assim, continuei fingindo normalidade. Até que uma madrugada, enquanto ela dormia profundamente ao meu lado, a curiosidade venceu. Esperei por um leve ronco, levantei devagar e fui até a sala com o celular dela. Por um milagre, o rosto dela ainda desbloqueava o aparelho. Quando a tela acendeu, o que eu encontrei me fez sentir como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Mensagens. Muitas. Não de um homem. Não de dois. Mas de vários. Conversas que iam de flertes pesados a declarações explícitas. Algumas diziam, foi ótimo ontem, quero repetir. Outras mencionavam lugares que ela alegava estar sozinha ou comigo. Nomes diferentes, números salvos com apelidos suspeitos, fotos enviadas, vídeos deletados. Tudo aquilo parecia um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Na manhã seguinte, sentei à mesa com ela. Minha expressão era séria, mas contida. Ela percebeu o clima e perguntou o que havia de errado. Não respondi. Apenas perguntei, você tem algo a me dizer? Ela desviou o olhar, sorriu de canto, e respondeu, você está muito paranoico ultimamente. Não tem nada acontecendo. Acho que você precisa de terapia. Ela mentiu. Na minha cara. Como se eu fosse um idiota. Como se a minha dor fosse uma brincadeira. E ainda me fez sentir culpado por desconfiar. A partir dali, eu entendi. Eu não estava paranoico. Eu só era o último a saber de uma verdade que todos, inclusive ela, já tinham aceitado há muito tempo. Depois daquela madrugada em que descobri parte da traição, algo dentro de mim se partiu. Era como se meu coração estivesse trincado, tentando ainda sustentar o peso de uma história que eu não queria abandonar, mesmo sabendo que já tinha sido rasgada, suja e descartada por ela. Nos dias seguintes, a rotina se tornou um teatro. Eu fingia não saber de nada, ela fingia ser esposa dedicada. Mas os olhos dela não me encaravam mais da mesma forma. E os meus, bem, os meus já não conseguiam mais vê-la com amor. Cada toque dela me causava repulsa. Cada palavra doce me parecia uma provocação. Decidi ir mais fundo. Não bastava apenas suspeitar. Eu precisava ter certeza de tudo. Precisava saber até onde ela havia me enganado. Com quem? Quando?
Por quê? Então passei a investigar. Revirei contas antigas de e-mail que ela havia esquecido logadas no nosso computador. Lá encontrei trocas de mensagens com nomes diferentes, alguns salvos como cliente, outros como amigo da faculdade. Mas a verdade era que ela havia me traído com pelo menos 7 homens diferentes, isso só nos últimos 3 anos. Havia um padrão. Ela sempre escolhia homens com quem eu jamais desconfiaria, colegas de trabalho, ex-namorados que eram só amigos, até mesmo um conhecido meu da academia. Descobri, com horror, que um desses encontros ocorreu enquanto eu estava internado com dengue, completamente vulnerável, e ela usava o tempo que ia cuidar de mim para dar um pulo na casa de outro. Com tudo aquilo nas mãos, cheguei a me perguntar se deveria confrontá-la de novo. Mas minha raiva ainda estava crua, confusa. Precisava escutar da boca dela. E então, numa noite qualquer, com a calma de quem está prestes a pular de um penhasco, sentei no sofá, mostrei os prints, os áudios, e perguntei: por quê? Ela não chorou. Não implorou. Não negou. Apenas cruzou os braços e disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo: porque eu quis. Porque você nunca foi suficiente para mim. Fiquei em silêncio. O impacto foi como um soco no estômago. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum sinal de arrependimento. Só frieza. E como se não bastasse, ela ainda completou: a maioria dos homens faz isso e as mulheres aguentam. Eu só estou me dando o direito de fazer o mesmo. E se você quiser continuar casado comigo, vai ter que aceitar. Ou vai embora, e sai perdendo tudo. Ela me ameaçou. Simples assim. Disse que se eu expusesse a situação, ela viraria o jogo e me pintaria como um marido abusivo. Que diria a família que eu a traí. Que mostraria prints manipulados. Que acabaria com a minha reputação se eu tentasse enfrentá-la. Foi ali que percebi, eu não estava apenas casado com uma traidora. Eu estava vivendo com alguém cruel, calculista, sem um pingo de remorso. Ela não me amava. Talvez nunca tivesse amado. E o que mais me doía era ter sido tão cego. Tão ingênuo. Tão devoto a alguém que, claramente, me via como um objeto descartável. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na varanda, olhando para o escuro, pensando em tudo que eu tinha dado por aquele casamento. O tempo, o esforço, os sonhos. Tinha me anulado em tantos momentos para agradá-la. Tinha deixado de viajar, de estudar mais, de aceitar promoções que me afastariam de casa, tudo por ela. E ela me traiu como quem troca de roupa. Mas se ela achou que eu aceitaria aquilo em silêncio, estava muito enganada. Ela tinha destruído a nossa história. Agora, eu faria questão de enterrar as cinzas, do jeito mais doloroso possível. A madrugada que se seguiu à confissão dela foi uma das mais longas da minha vida. Sentei no sofá com uma garrafa de uísque que estava guardada há anos. Não bebo com frequência, mas naquela noite, cada gole parecia anestesiar a raiva que pulsava em mim como fogo. Eu não conseguia entender como alguém que dividiu a cama comigo durante tantos anos, que sorriu em fotos ao meu lado, que jurou fidelidade diante de Deus e da nossa família, era capaz de olhar nos meus olhos e confessar sua traição como se estivesse contando o que comeu no café da manhã. Pensei em arrumar minhas malas. Sair, sumir, deixá-la com os destroços. Mas algo em mim se recusava a aceitar sair como derrotado. Eu não merecia aquilo. Ela não ia sair impune. Foi nesse momento, entre a revolta e a dor, que tomei a decisão. Eu me vingaria. Mas não com gritos, nem com escândalos, nem com violência. Minha vingança seria silenciosa, estratégica, precisa. Doeria mais porque viria da inteligência, não da impulsividade. E ela não veria chegando. Nos dias seguintes, tratei de retomar o papel de marido conformado. Passei a agir como se estivesse aceitando a nova realidade dela. Ela interpretou meu silêncio como fraqueza. Achou que eu tinha me rendido, que eu era fraco demais para enfrentá-la. Mal sabia ela que, enquanto sorria para mim de forma debochada, eu já estava montando meu plano. Voltei a organizar meus documentos, revi nossos registros de casamento, os contratos da casa, do carro, as contas bancárias. Descobri que boa parte dos nossos bens estava em meu nome. O apartamento onde morávamos, por exemplo, havia sido um presente dos meus pais, formalizado com escritura. Ela sempre achou que era dos dois, mas legalmente, não era. Um pequeno detalhe que logo se tornaria uma grande vantagem. Em paralelo, comecei a reunir provas. Fiz backups das conversas que encontrei no celular dela.
Criei pastas criptografadas com áudios, prints, vídeos e e-mails. Contratei um detetive particular. Um profissional discreto, experiente, que em poucos dias já me entregou fotos dela com um dos amantes saindo de um motel. As provas se acumulavam rapidamente. Eu queria tudo documentado, irrefutável. Fui além. Entrei em contato, de forma anônima, com alguns dos parceiros dela. Um deles era casado. Mandei as provas para a esposa do sujeito, que ficou devastada. Outro tinha um relacionamento estável há anos. Fiz questão de avisar a namorada. Em pouco tempo, o caos se espalhou entre os amantes dela. Era como jogar pedras no formigueiro, e observar tudo entrar em desespero. Durante esse tempo, continuei desempenhando meu papel, fazia o jantar, perguntava como foi o dia, até fazia carinho nela antes de dormir. Ela achava que tinha me moldado. Que eu era um cordeiro manso. Mal sabia ela que eu era o lobo. Passei a notar todas as ameaças que ela fazia. Se você contar para alguém, eu te destruo, ela dizia. E eu sorria, como quem aceita. Mas, por dentro, cada frase dela era uma peça a mais no meu tabuleiro. No fim daquele mês, marquei uma consulta com um advogado especialista em divórcios. Levei tudo. Cada prova. Cada contrato. Cada registro de ameaça. Quando terminei de expor o caso, o advogado apenas balançou a cabeça e disse: Você tem nas mãos um processo ganho. E com sorte, ainda sai disso como o único dono dos bens. Foi naquele momento que percebi, eu não estava mais à mercê dela. Eu tinha o controle. E o mais irônico era que ela mesma me deu todas as armas ao subestimar minha inteligência. Agora, era só esperar o momento certo. A queda dela precisava ser pública. Irreversível. E merecida. Com as provas em mãos e o apoio jurídico garantido, meu próximo passo era simples: esperar e observar. A pressa é inimiga da precisão, e se eu havia passado uma década sendo feito de idiota, mais alguns dias fingindo aceitação não me custariam nada. Aliás, era esse meu maior trunfo, a paciência. Enquanto ela seguia com seus joguinhos e encontros secretos, eu erguia, com calma e frieza, o palco perfeito para sua queda. Passei a agir com uma leveza quase teatral. Fazia café da manhã para nós dois, mandava mensagens carinhosas durante o dia e até planejei uma pequena viagem de final de semana para reacender a chama do casamento. Ela mordeu a isca. Riu, balançou a cabeça e disse que poderíamos tentar, mas que precisava de tempo. Tempo, o que ela não sabia é que o dela estava acabando. Decidi instalar câmeras discretas na casa. Coloquei uma no escritório, outra na sala e uma terceira no quarto de hóspedes, onde ela costumava passar horas em chamadas com colegas. A tecnologia moderna é uma bênção quando usada com inteligência. Em poucos dias, captei mais do que eu esperava. Vídeos dela flertando com um dos amantes por chamada de vídeo, trocando nudes, e marcando encontros para quando o bobinho do marido estivesse ocupado. Eu assisti aquilo como quem vê um filme nojento, mas necessário. Era combustível para minha vingança. Com a ajuda de um amigo que trabalhava com tecnologia, consegui acessar um e-mail antigo dela. Lá, encontrei registros de contas em aplicativos de relacionamento que ela usava há anos. A mesma mulher que me acusava de ser machista por desconfiar, tinha um histórico de encontros casuais mantido em segredo desde nosso 2º ano de casamento. Me doeu descobrir que até viagens que fizemos juntos serviram de disfarce para ela se encontrar com outros homens. Em uma delas, no Rio de Janeiro, ela alegou estar com enxaqueca e ficou no hotel. Só que agora eu sabia, enquanto eu passeava sozinho pela orla, ela estava se divertindo com outro cara a poucos quarteirões de distância. Mas o ponto alto do meu plano viria com um movimento ousado. Criei um perfil falso em uma rede social, usando fotos de um modelo estrangeiro e um nome charmoso. Comecei a interagir com ela, flertando como qualquer outro homem faria. E para minha surpresa, ou não, ela caiu rapidamente na armadilha. Me respondeu, trocou mensagens, mandou selfies. Em poucos dias, já estava me chamando para sair. Tudo documentado. A cereja no bolo. Enquanto isso, meu detetive pessoal seguia monitorando seus passos. Recebi fotos dela saindo de um motel com um homem casado. Mandei essas imagens para a esposa do sujeito, com uma carta anônima, e aguardei. Uma semana depois, descobri que o casamento deles havia acabado em briga. Outra peça do dominó caía, e eu sequer precisei tocar. Com cada nova prova, fui completando meu dossiê. Organizei tudo em ordem cronológica, com datas, locais, nomes.
Meu advogado sugeriu que guardássemos tudo para a audiência de divórcio, mas eu tinha um plano mais dramático. Eu queria que ela provasse do próprio veneno, em público, diante de todos que ela ainda acreditava enganar. E foi assim que planejei um jantar. Um encontro casual com amigos e familiares. Nada ostensivo. Apenas uma noite para nos reconectar com quem amamos. Preparei tudo, a comida, o ambiente, e principalmente, os convidados certos. Sabia que ela nunca recusaria algo que a fizesse parecer a esposa perfeita. E mais uma vez, ela caiu direitinho. Na noite anterior ao evento, eu olhei para ela dormindo tranquilamente ao meu lado e pensei, você realmente acha que venceu? Senti nojo. Raiva. Mas, acima de tudo, uma calma implacável. Porque agora, tudo estava no lugar. Cada peça, cada prova, cada mentira. Ela estava prestes a ser desmascarada. Não só por mim, mas diante de todos. E o mais cruel era que ela jamais imaginaria que a vingança viria de alguém que ainda a beijava de manhã, sorria à noite e dizia boa noite como se tudo estivesse em paz. A tempestade estava a caminho. E ela ainda achava que era verão. A noite do jantar chegou. Preparei tudo com perfeição cirúrgica. A mesa posta com requinte, comida bem feita, música ambiente suave. Convidei apenas as pessoas certas, nossos amigos mais próximos, alguns familiares dela, meus pais e meu irmão. Gente que a conhecia bem, que acreditava, até então, que ela era uma mulher exemplar, dedicada, amorosa. Ela se arrumou com esmero, usou um vestido que eu mesmo havia presenteado tempos atrás. Veio até mim e perguntou, com aquele ar de superioridade disfarçado de doçura. Está tudo tão lindo. Por que tanto capricho? Respondi com um sorriso tranquilo. Queria que fosse uma noite inesquecível. Ela sorriu de volta, sem saber que aquela seria, de fato, uma das noites mais marcantes da vida dela. Só que não do jeito que esperava. Durante a primeira hora, tudo correu como em qualquer reunião familiar, risadas, conversas fiadas, brindes e elogios à comida. Ela estava no auge da encenação. Tocava meu braço, ria alto, fazia questão de parecer apaixonada. Alguns até comentaram que éramos o casal mais bonito da noite. Irônico. Esperei o momento ideal. Quando todos já estavam acomodados, satisfeitos e descontraídos, levantei-me. Ergui a taça e pedi silêncio. Disse que queria fazer um brinde, não à nossa união, mas à verdade. Alguns riram, outros estranharam. E foi então que tudo começou. Peguei o controle da TV da sala e liguei o aparelho. Conectei meu celular. Em poucos segundos, a tela exibiu um vídeo, minha esposa em chamada de vídeo com um dos amantes. Flertes, risadas, promessas de encontros. Ninguém entendeu nada nos primeiros segundos. Ela ficou estática. O rosto, antes orgulhoso, se contorceu de pavor. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, troquei para outro vídeo, ela saindo de um motel, de mãos dadas com outro homem. Depois vieram os prints das mensagens, as conversas salvas, os prints do perfil falso com ela caindo na armadilha. Um por um, cada pedaço do quebra-cabeça foi sendo revelado na frente de todos. O silêncio foi absoluto. Os olhos de todos estavam sobre ela, alguns arregalados, outros cheios de nojo. Minha mãe levou as mãos à boca. Meu pai balançou a cabeça em negação. O irmão dela se levantou da cadeira com o rosto vermelho de vergonha. Foi um colapso. E ela, no centro de tudo, começou a chorar. Mas não de arrependimento, era raiva. Raiva por ter sido pega. Por ter perdido o controle. Tentou se levantar, se aproximar de mim, dizendo que isso era entre nós dois, que estava passando dos limites. Mas ninguém a escutava mais. Porque ali, naquele momento, ela não era mais a esposa traída da narrativa que tanto manipulou. Era a traidora exposta, nua diante da verdade. Ela surtou. Começou a gritar comigo, me chamar de doente, de manipulador. Tentou jogar o celular no chão. Me chamou de covarde por tê-lo exposto. Eu permaneci imóvel, sereno, enquanto ela se debatia diante dos olhares atônitos. E então falei, com a voz calma, porém firme. Covarde é quem destrói um casamento por puro egoísmo. Quem mente, trai e ainda ameaça para silenciar o outro. Você não é vítima. É o veneno. Ela me esbofeteou. A plateia se levantou, alguns tentando contê-la. E foi nesse momento que eu saí da sala. Não fugi.
Apenas me retirei, como quem já tinha feito o que precisava ser feito. Deixei-a ali, diante do caos que ela mesma criou. Na manhã seguinte, entrei com o pedido oficial de divórcio. Levei todas as provas ao tribunal. Meu advogado cuidou para que nada fosse questionado. O juiz, diante dos fatos, foi direto: eu manteria o apartamento, o carro e boa parte dos bens. Ela tentou contra-atacar, mas suas ameaças não surtiram efeito algum diante da documentação. Ali, o jogo acabou. E ela perdeu tudo. Perdeu o respeito da família. Perdeu os amantes, que sumiram depois da exposição. Perdeu o conforto, o status, a narrativa de mulher perfeita. Tudo desmoronou. Ela havia apostado alto achando que eu era fraco demais para revidar. Mas esqueceu que até o homem mais calmo, quando traído e humilhado, pode se tornar o pior pesadelo de quem o enganou. O dia em que o divórcio foi oficialmente decretado foi, curiosamente, silencioso. Sem fogos de artifício, sem gritos, sem aplausos. Só eu, saindo do fórum com um envelope em mãos e uma leveza no peito que há anos eu não sentia. Era como se o ar pesasse menos, como se eu finalmente pudesse respirar de verdade depois de tanto tempo me afogando numa mentira bem ensaiada. Ela não compareceu à audiência final. Mandou apenas seu advogado, provavelmente com medo de me encarar ou por orgulho ferido. Eu, por outro lado, fiz questão de estar lá, não por ela, mas por mim. Para ver com os próprios olhos a página virar. Para fechar aquele capítulo da minha vida com dignidade, mesmo depois de toda a sujeira que ela deixou para trás. Fiquei com o apartamento, o carro e mais da metade dos bens. Mas o que realmente importava era algo que não dava para mensurar em papel: a paz. Voltei a dormir sem sobressaltos, sem a angústia de imaginar onde ela estava, com quem, mentindo o quê. Não precisava mais fingir, nem ser forte o tempo todo para sustentar algo que só existia na minha cabeça. Ela, por outro lado, afundou rápido. A imagem de mulher perfeita que ela cultivava se desfez diante dos olhos de todos. Os amigos começaram a se afastar, os familiares passaram a tratá-la com frieza. Até os amantes desapareceram, muitos estavam apenas em busca da emoção de estar com uma mulher casada. Quando o encanto da traição se foi, levaram com eles qualquer traço de interesse. Fiquei sabendo, por conhecidos em comum, que ela teve que sair do apartamento alugado para um lugar menor. Perdeu o emprego poucos meses depois, talvez pela instabilidade emocional que passou a exibir. Tentou se reaproximar de algumas pessoas, inclusive da própria irmã, mas ninguém parecia disposto a esquecer o que ela havia feito. Nem mesmo a própria família. E então vieram as mensagens. Longas, insistentes. Primeiro, em tom de vítima, dizia estar arrependida, que tudo tinha sido um erro, que sentia minha falta. Depois, passou a usar a culpa, dizia que eu havia exagerado, que a exposição pública foi cruel. E por fim, veio o desespero, implorava para que conversássemos, nem que fosse só uma vez. Não respondi nenhuma. Não porque sentia raiva, mas porque aprendi que algumas portas, uma vez fechadas, não devem mais ser abertas. Ela teve todas as chances do mundo de ser honesta, de escolher o certo. Ela não apenas me traiu, ela debochou da minha dor, me ameaçou, tentou me manipular. Não se destrói alguém assim e espera que ele volte para te acolher. Eu segui. Fui reconstruindo minha rotina com calma. Voltei a praticar esportes, algo que havia deixado de lado. Retomei amizades antigas, redescobri hobbies. Fiz terapia, o que me ajudou a entender que a culpa nunca foi minha, que amar demais não é fraqueza, mas permitir ser usado, sim. Viajei. Fui conhecer lugares que sempre quis visitar, mas que antes não estavam nos nossos planos. Sentei à beira do mar sozinho, respirei fundo, e me permiti sentir orgulho de mim mesmo. Pela coragem de encarar a dor. Pela frieza em planejar minha vingança com inteligência. Pela dignidade de não me rebaixar aos jogos dela. Hoje, olho para trás sem rancor, mas com clareza. Eu não perdi 10 anos da minha vida. Eu ganhei uma lição que poucos têm coragem de aprender. Descobri que quem trai, na verdade, é vazio por dentro. Vive de aplausos falsos, de conquistas mentirosas. Mas quem sobrevive à traição, esse sim, renasce. Minha esposa achou que me destruiria com mentiras e manipulações. Mas o que ela fez, na verdade, foi me libertar. E eu recomecei. Mais forte. Mais inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, livre.